seja bem-vindo à SMV20, a Semana de Marketing e Vendas para Empresas de Tecnologia e Startups, uma iniciativa do Clint Hub em parceria com a Distrito e a Darwin Startups. Eu sou Rodrigo Lossi e vou estar ao longo da semana participando aqui da trilha de marketing avançado, conversando com vários especialistas sobre esse assunto. Antes de apresentar as nossas convidadas e iniciar o bate-papo, eu quero lembrar que vai rolar um sorteio de um ingresso por Digitalks Expo 2020 e também 2 mentorias exclusivas nas áreas de vendas e CS pela Sales Hackers e pela consultoria de sucesso. Para participar é bem simples, basta no seu Instagram fazer um stories, mostrando que você está assistindo a SMV, usar a hashtag SMV2020 e marcar os perfis do Clint Hub, do Digitalks, do Sales Hackers e da Hobbies.cs. Vai estar aqui na tela para poder você marcar. O sorteio vai rolar na sexta-feira, às 19 horas, pelo Instagram do Clint Hub. Agora nós vamos falar sobre estratégias de assessoria de imprensa para empresas de tecnologia. E para compartilhar com vocês mais sobre esse assunto, a gente trouxe 2 especialistas que conhecem muito desse tema, que é a Marina Nossetti e a Natália Porto. Mulheres, é com vocês. Oi, Lócio, obrigada pela oportunidade primeiro. Então, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre assessoria de imprensa para as empresas de tecnologia, quando, como e por quê, que é uma coisa um pouquinho complicada de explicar, mas acho que a gente pode, nesses minutinhos, conversar um pouquinho melhor sobre isso. Eu sou a Natália, eu sou uma das gestoras da Dialeto, mais especializada, assim como a Mari, na parte de assessoria de imprensa. Já estou há alguns anos trabalhando com isso. Espero que seja bom esse nosso papo agora, né? Oi, pessoal, meu nome é Marina, eu também sou uma das gestoras da Dialeto, também com ênfase em assessoria de imprensa, e espero que junto com a Nath eu consiga trazer um pouquinho aí mais de informação para vocês. Começando explicando o que a gente vai apresentar hoje, né? Eu vou falar bem rapidamente do que é Dialeto, para quem ainda não conhece. De forma geral, o que é assessoria de imprensa, benefícios de investir em assessoria, o que, quando e como divulgar. A Nath vai entrar um pouco aí na parte dos fluxos de divulgação, dos cases, desafios e da conexão que a gente pode fazer com o digital. Sobre a Dialeto, então, nós somos uma agência de comunicação com 2 eixos principais, assessoria de imprensa e inbound marketing, também com alguns outros serviços na parte digital, especialistas em tecnologia. Então, todos os nossos clientes hoje, eles são ou empresas ou instituições que têm sinergia com o setor tecnológico. Enquanto negócio, a gente se define como uma plataforma de serviços integrados de comunicação para o setor de tecnologia. A nossa missão é conectar pessoas, tecnologias, oportunidades. E a gente acredita no poder de transformação da tecnologia e é por isso que a Dialeto, há mais de 10 anos no mercado, escolheu esse nicho para se especializar. Entrando na parte de assessoria de imprensa, o que é assessoria de imprensa, afinal, né? A assessoria é uma ferramenta em que faz com que a gente seja essa ponte entre a imprensa e os porta-vozes das empresas que são nossos clientes. Então, isso acontece por estratégias de relacionamento e por conteúdos que a gente já produz com esse viés jornalístico. Os benefícios de se investir em assessoria, então, né? A questão da visibilidade para a empresa que vai estar aparecendo em veículos de confiança e na imprensa, a autoridade, tanto do porta-voz quanto da empresa em si, a reputação, porque, mais uma vez, a marca vai estar atrelada aos veículos de comunicação de negócios ou, então, de um segmento específico em que é importante para essas empresas, a credibilidade também, porque ao buscar ali ou por aquela pessoa, aquele porta-voz, ou pela empresa especificamente no Google, não vão chegar só ao site e as redes sociais da empresa, vão ter vários canais aí linkando a ela. A questão da marca empregadora, que a gente sabe que é algo muito importante para as empresas de tecnologia, que hoje tem aí uma grande dor em contratar pessoas para áreas técnicas. E a gente coloca também um apoio na conversão de leads, porque é muito difícil
falar que a assessoria, ela dá um retorno em venda direta, a gente não tem como mensurar isso, né? Mas com certeza ela apoia ali a conversão de leads. O que divulgar, então, quando você tem uma assessoria de imprensa, né? A parte da inovação, que é algo que está ao lado aí das empresas de tecnologia e que tem um grande espaço nos veículos de imprensa. Os cases, que são exemplos práticos de como que aquela solução funciona, números, depoimentos de quem já utiliza e teve algum resultado com essa solução. Os números de forma geral, não só de cases, mas balanço, faturamento, quantidade de contratações e a parte de investimentos também é algo que sempre chama a atenção aí da mídia mais especializada na parte de negócios. Histórias empreendedoras também chamam a atenção principalmente aí da TV, de outros veículos de negócios, como pequenas empresas de negócios, Projeto Draft, entre vários outros. E eventos, né? Claro que quanto maior e maior a abrangência do público, mais fácil de ver o interesse da imprensa nesse tipo de divulgação. A parte de visão também. Então, os porta-vozes, eles acabam entrando muito, não só para falar da imprensa, mas daquele segmento de atuação em que a empresa deles faz parte, né? Então, trazendo uma expectativa aí para o ano daquele segmento, uma visão de como estão as coisas, ou de tendências, enfim. Tudo isso é algo que a gente pode, sim, aproveitar na assessoria de imprensa. E quando que é a hora de investir, né? É muito importante que a empresa ela já tenha um modelo de negócio validado. Até chegam várias startups em estágio muito inicial, a gente num fluxo comercial, mas que a gente acaba não dando sequência, porque a empresa ela já tem que ter esse produto rodando no mercado, né? Cases consistentes também, como eu falei anteriormente, eles são bastante importantes para validar essa parte de mercado. Quando a gente tem números também interessantes, então é muito comum que as empresas até contratem uma assessoria quando elas vão receber um investimento, porque sabem que isso chama a atenção da mídia. E boas histórias, claro, seja de empreendedorismo, seja de case, é algo que os jornalistas estão sempre buscando. Como divulgar, então? Assim que a gente começa um trabalho novo de assessoria de imprensa, a gente tem uma reunião de kickoff com o cliente, em que a gente alinha os objetivos, expectativas e explica também como é feito o nosso trabalho. Nós estabelecemos os pilares da estratégia, então a gente precisa entender por parte do cliente o que é prioridade para ele naquele momento. Então, ele precisa contratar, ou ele precisa atrair investidor, ou ele precisa de mais clientes. E a partir disso, a gente cria os pilares de divulgação, pensando em pautas específicas para cada um desses objetivos. Mapeados esses objetivos, a gente define veículos chaves para eles, então veículos que se interessam por aquele tema e que têm um público-alvo que faz sentido para aquele objetivo. E daí, a partir disso, nós vamos criando sugestões de pauta com base tanto no que a empresa oferece de insumo, então no que está acontecendo, o que é novidade, o que é notícia em si, e também usando a nossa criatividade, o nosso olhar jornalístico, para entender ali do que é mais frio, né? Que às vezes não é algo que começou a acontecer agora, que é factual, mas que a gente sabe que é diferente e que pode atrair, sim, a atenção dos jornalistas. Outra estratégia que a gente utiliza é o relacionamento, né, com jornalistas. Então, tanto nós, enquanto assessores, a gente está em contato direto e sempre que a gente vai para São Paulo e outros polos importantes, a gente tenta marcar encontros de relacionamento, como quando também tem ali uma pauta exclusiva, um anúncio importante, a gente faz essa ponte para que o porta-voz da empresa consiga encontrar o jornalista e oferecer essa informação com exclusividade. Também tem a questão do mailing, né? Então, hoje tem algumas ferramentas que disponibilizam o mailing, mas a gente tem um mailing próprio
construído ali à mão, um por um, com base nos jornalistas que a gente tem mais contato e que está sempre atualizado com informações de quem saiu daquela redação e foi para outra, e melhor forma de entrar em contato com cada jornalista também. Só fazendo um adendo que eu acho interessante, essa parte do relacionamento, eu acho que é um dos principais fatores de análise quando a gente vai pensar numa assessoria de imprensa e como contratar uma assessoria de imprensa, porque é onde basicamente a gente consegue atuar mais. Assim, são anos de credibilidade que a Dialeto já conseguiu por fazer parte do setor de tecnologia, por só atender clientes de tecnologia. Então a gente tem um relacionamento diferenciado com vários jornalistas nacionais, regionais, etc., por já termos essas fontes há muitos anos e construir a gente construiu o LOS justamente, e enfim, a ADN ao longo desse tempo, esse relacionamento e essa credibilidade com os próprios jornalistas. Então, quando a gente vai fazer uma conversa nova, independente do assessor, o nome da Dialeto já é um diferencial, muitas vezes, quando a gente fala de tecnologia em si. Então, isso é importante quando a gente vai pensar na assessoria. Isso. A importância de ter uma agência nichada também, né, que acaba interagindo e tendo bastante relacionamento com jornalistas que cobrem aquela área específica. Tem a parte do agenda setting, ou seja, o que está acontecendo no mundo vira pauta para a gente também. É um exemplo bem recente a questão do coronavírus, em que a gente praticamente teve que refazer os planejamentos de todos os nossos clientes e em menos de uma semana a gente tinha quase 30 pautas engatilhadas com mais de um cliente, né? Pautas de contexto, que a gente chama de pautas conjuntas, para conseguir fazer essas empresas continuarem na mídia e também mostrando o que elas têm a oferecer para a sociedade nesse momento, porque a gente sabe que as empresas de tecnologia estão sendo aí uma grande aliada tanto para os colaboradores poderem trabalhar em home office ou até com tecnologias da área da saúde para contribuir nesse momento de pandemia, né? E a exclusividade é algo muito importante quando a gente quer emplacar, principalmente nos grandes veículos. Então, essa parte do relacionamento com o jornalista, que a gente já citou, é fundamental para que a gente possa oferecer ali um investimento, o lançamento de um novo produto, um case, e ele emplacando nesse veículo principal que a gente mapeou, seja um valor econômico, um exame, depois a gente faz uma divulgação geral para portais que não exigem esse nível de exclusividade. A parte de pertinência também, então é entender cada veículo e como, né, que os nossos clientes podem entrar neles fazendo sugestões que sejam de fato certeiras. Então eu não vou tentar entrar numa Você RH, que é a parte de RH ali da exame, né, com pautas que não tenham nada a ver com gestão de pessoas, nada a ver com recursos humanos. Então, a gente tem que entender cada veículo e pensar em pautas pertinentes para cada um deles. Sobre os formatos e materiais de divulgação, então, a sugestão de pauta, ela está muito ancorada nessa questão de exclusividade que a gente acabou de ver. Não necessariamente a gente precisa construir o texto inteiro para o jornalista, aliás, isso raramente é aproveitado numa sugestão de pauta exclusiva. A gente cria um texto de base para ele ter as informações mais importantes, mas são pautas maiores em que ele vai entrevistar a fonte, vai pegar informações de contexto, vai pegar números, estudos e vai criar uma pauta mais abrangente. A sugestão de pauta, normalmente, ela é feita para veículos mais direcionados de negócios, veículos maiores, né? Aí a gente também tem os releases, em que são textos já com uma estrutura jornalística, eles já são em formato de notícia, e que daí a gente divulga normalmente de forma mais geral. Às vezes eles servem de base para uma sugestão de pauta, mas eles já estão prontos, se os veículos quiserem publicá-los na íntegra. Tem os artigos de opinião, que são textos em primeira pessoa, expressando uma opinião sobre um tema de relevância. Aqui, quanto mais bem embasada, ou até quando entra num assunto um pouco mais polêmico, a gente sempre tem maiores chances de entrar num veículo maior. Notas são textos mais curtos, mas que normalmente têm um grande destaque nos jornais, porque
fica ali nas páginas dos colunistas, né, que são figuras bastante lidas. E daí a gente tem os cases, que a gente já comentou por aqui, que seria a apresentação de resultados a partir de um caso real de aplicação daquele produto. O case ele pode ser trabalhado em todos esses formatos citados acima. Então, para falar basicamente agora dos fluxos, tudo que a Mari relatou foi basicamente o que a gente precisa ter para realmente conseguir fazer as divulgações em si, mas na hora de fazer a divulgação, que a gente pega a Dialeto trabalha de uma forma geral em um planejamento trimestral inicial, então é o diferencial porque na assessoria de imprensa você não consegue ter um resultado muitas vezes no período muito curto de análise, então trabalhar pelo menos 3 meses, a gente acha que é o mínimo para conseguir pensar nas ações, mensurar esses resultados, validar muita coisa e dar sequência nisso. Então, a gente faz uma primeira análise trimestral para pensar em temas, formatos e, a partir disso, fazer realmente um planejamento mensal de atuação dessas ações. Muito olhando os veículos e o que a gente realmente, conversando com o objetivo, com o alinhamento com a empresa, o que a gente consegue pensar nessas ações, nesses temas em si, nesse formato de material. Depois disso, a gente passa para a produção em si, então faz as entrevistas com os porta-vozes da empresa, muitas vezes com personagens internos das empresas, principalmente na parte mais de marca empregadora, isso é fundamental, a gente entender quem são os colaboradores que poderiam falar e que têm histórias interessantes, isso aí a gente consegue ver cada vez mais uma necessidade disso para pensar em pautas, principalmente para outros veículos nacionais. Então, a gente pega dados internos, pesquisas, todos os levantamentos que a gente olha muito também do que já foi divulgado de outras empresas que também fazem alguns levantamentos interessantes para pensar nessa construção do material, fazer a redação em si disso. Depois, a gente passa para uma divulgação. Então, a gente passa primeiro por uma aprovação, né? Uma aprovação interna. Como o nosso time é todo formado por jornalistas, a gente gosta muito de um olhar de um outro jornalista para dentro do material, para ver se está realmente coerente com o que a gente está pensando, se talvez as informações estão em um formato que atraia mais o jornalista de redação. Depois passa por uma aprovação do cliente especificamente, todos os conteúdos são feitos dessa forma para quando sair na mídia ou quando a gente fizer o contato com o jornalista, aquelas informações serem 100% validadas pelas empresas, isso é importantíssimo. E depois o envio em si, da abordagem, o follow-up, que é um termo mais técnico, mas é basicamente a ligação mesmo. Então, entrar em contato com as redações, ver se a pessoa, o jornalista que a gente enviou o material é o melhor jornalista para ser a fonte, o relacionamento, para ter aquele relacionamento no começo, o reforço do material e assim, se tudo der certo com um agendamento de entrevista, a gente parte também para a produção de briefings, isso é legal de falar, porque muitas vezes o porta-voz que vai falar sobre aquele tema também precisa entender do que a gente briefou o jornalista, o que seria importante de reforçar naquela conversa. Muitas vezes, por a gente já ter um olhar mais jornalístico, né? A gente consegue já entender o que seria legal dele começar falando, o que seria legal dele suportar com dados, o que talvez seria necessário dele evitar mencionar, muitas vezes realmente falar que não comenta sobre isso é importante de passar para as empresas. E por fim, a clipagem em si, que é pegar as publicações que foram feitas a partir do nosso trabalho e colocar numa ferramenta que a gente criou na Dialeto, que é o Clip Monitor, para a gente poder ter essas análises mais quantitativas e qualitativas, principalmente porque não é só um volume importante, muitas vezes a análise desses canais é importante, mas é isso de fazer de forma recorrente os clientes poderem ter acesso, né? Aqui são algumas das nossas ferramentas. Basicamente, a gente trabalha com monitoramento de notícias com o Newin, que é uma outra empresa de tecnologia que a gente construiu um relacionamento gigantesco junto há muitos anos. O Clip Monitor, que é a nossa própria ferramenta de clipagem de materiais e que os clientes têm acesso em tempo real. Assim que a gente tem uma publicação, monitora isso e coloca nessa ferramenta, o cliente já tem um login sem, já pode entrar e ver em tempo real todas as publicações que foram feitas. O Asana, que é uma ferramenta mais online de gerenciamento interno de tarefas, é muito importante pela quantidade de gente no time.
Então, sem isso, fica realmente difícil a gente conseguir ver até um relacionamento concreto com jornalistas, né? Nosso mailing, que é um documento importantíssimo, que foi o que a Mari falou, já tem tanto uma parte realmente braçal de colocar tudo isso e de fazer essa atualização constante, isso é fundamental. Esse nosso relacionamento não é de um dia, de um mês, mas de anos, que a gente vai tendo os melhores jornalistas para entrar em contato e um conhecimento maior sobre isso. E várias outras plataformas, como a ferramenta de relacionamento do Comunique-se, que também nos ajuda no disparo de alguns e-mails. Mas uma coisa legal também de falar é que a Dialeto, ela prima bastante pelo envio de e-mail específico e o relacionamento com os jornalistas. Então, a gente tem uma maneira diferente de pensar em envio e disparo de e-mails, porque a gente luta bastante para que aquilo seja realmente importante para aquele jornalista específico, que a gente olhe os temas conforme o que o jornalista gosta de dar, como a gente pensa daquele jornalista, e faça esse envio separado e específico, né? Não esse disparo geral a todo momento. Normalmente, só complementando a Nath, o Comunique-se é a nossa última estratégia, né? Então, a gente faz essa divulgação de formiguinha, um por um, depois a gente vai lá e dispara geral no Comunique-se para ver se a gente consegue mais alguma inserção. Mas a gente já percebeu que muitas vezes não traz o mesmo resultado, então o Comunique-se é importante para trazer alguns resultados a mais, mas não é a nossa ferramenta principal de divulgação, né? Exatamente. Essas são algumas das nossas ferramentas, então. Várias delas é bom também falar que a gente trabalha muito com o Google. Então, a nossa ideia é ser 100% colaborativo, de compartilhar as informações, de compartilhar os textos para que as próprias empresas consigam ter esse acesso, essa transparência é bem importante no nosso trabalho. E dos cases. Vamos falar agora um pouquinho dos cases. A gente trouxe 4 empresas para falar hoje, são várias nessa longa trajetória da Dialeto, mas a gente também olhou para algumas que tiveram algumas particularidades, tanto de resultados quanto de relacionamento mesmo com a empresa e com os objetivos que elas tinham. A primeira delas é a Involves, que a gente já trabalha há vários anos, já faz essa apresentação com um certo tempo, já tem até um vídeo do André falando sobre esse relacionamento com a Dialeto no nosso site. Mas eu acho que é um super case de sucesso, não só pela trajetória que a gente já tem trabalhando a comunicação deles há muitos anos, mas principalmente porque eles têm essa necessidade de visibilidade cada vez maior no segmento que eles estão atuando, que é o varejo. A gente está conseguindo fazer muitas ações com marketing lá dentro deles, que é bem interessante de ver essa união de estratégia. A gente fez um replanejamento com toda a equipe de marketing de eventos, pensando realmente nos objetivos, no que eles precisam que a gente faça. E a gente está tendo esses resultados muito interessantes. Então, uma das coisas que a gente comentou lá dentro, eu e a assessora deles direta, a Carol, é que a gente fez um relacionamento tão bom nessa trajetória com a Involves, que hoje os jornalistas entram em contato com a gente para falar com a Involves. Eu acho que o resultado maior de posicionamento de mídia não existe, assim, porque a gente não está colocando isso, a gente não consegue mensurar em termos numéricos, mas a gente consegue realmente ter uma noção em termos de relacionamento, de posicionamento muito forte, porque os próprios jornalistas entendem Involves como um player interessante, como uma empresa de tecnologia interessante, com ações interessantes de GRH, que é uma coisa muito importante para eles, há anos, né? Mas também como um software importante de tecnologia, principalmente quando a gente alinha esse relacionamento mais próximo com algumas empresas, com alguns veículos de comunicação dessa área, né? Eu só queria destacar um ponto, que aqui a Nath, ela selecionou uma emplacada da Pegni e uma da SA Varejo para mostrar para vocês. E a Involve saiu em todos os canais de negócios imagináveis, economia do Estadão, valor e etc. Mas a importância do veículo segmentado para eles, que é onde eles conseguem ver que surgem mais leads a partir das emplacadas. Então, ali a SA Varejo, para quem não é da área de varejo, talvez não conheça, mas é um veículo muito importante, lido diretamente pelo público-alvo deles, e eles ficam realmente muito, muito felizes quando a gente consegue sair lá.
É bem alinhando dos pilares que a gente estava mencionando, né? O pilar institucional muito forte que foi via PEGM ali, com a questão do primeiro investimento que eles conseguiram ter. Até então, a Involves não tinha tido isso. Então, é realmente uma notícia até diferente. Normalmente, a gente está acostumado a ver startups crescendo a partir de investimentos. Eles cresceram de uma outra forma e agora tiveram um plano de crescimento internacional e aí, por isso, pegaram uma rodada de investimento. E aí, um pilar mais mercado, olhando realmente para um aporte que eles fizerem em uma outra plataforma de tecnologia, visando que o cliente final deles. Então, que são essas empresas e que mexem diretamente com o varejo, e a importância de falar isso para um veículo segmentado de varejo ali gigantesca, né? O segundo case é um case também de um desafio gigantesco. Hoje não é mais cliente da Dialeto, mas a gente fez um trabalho muito legal com a Chipos. A gente tem uma dificuldade cada vez maior de tentar explicar a tecnologia quando a tecnologia ela é difícil de ser compreendida por nós, imagina pelos jornalistas, né? Então, a gente fala muito do dialeto que a gente fala enquanto empresa, é exatamente fazer essa tradução de uma coisa técnica para uma coisa que realmente o jornalista consiga entender e passar para um público final que muitas vezes não entende absolutamente nada de tecnologia. E a Chipos foi um grande desafio nesse sentido. Então, eles precisavam da visibilidade porque eles faziam, principalmente porque o mercado deles era internacional, mas eles queriam ser reconhecidos no mercado nacional como um player nesse sentido, de placas eletrônicas e de chips em si. E ele olhou muito para a indústria brasileira nesse sentido. Preciso me posicionar aqui, mesmo não tendo o desejo realmente de pegar um mercado brasileiro, porque eu sou reconhecido fora também, mas eu preciso mostrar que a gente é brasileiro. E a gente fez um trabalho intenso com eles saíram em vários veículos nacionais. E traduzir isso foi um trabalho intenso na assessoria de imprensa, deixar de uma forma que o jornalista compreendesse e que conseguisse transportar isso para as matérias, mas a gente saiu no Valor Econômico, saiu no Estado de São Paulo, saiu em matérias nacionais de saúde, por conta de um trabalho muito interessante deles na parte de saúde em si, que foi, eu acho, uma das primeiras emplacadas que a gente teve mais na BBC em si. Então, foi realmente um trabalho incansável para conseguir fazer essa tradução e conseguir atingir o objetivo deles realmente, que era aparecer mais posicionando no mercado brasileiro, né? Aqui a gente colocou também a Brai Tecnologia. A Brai Tecnologia era uma empresa que a gente já fez assessoria há muitos anos atrás e que agora a gente retomou o trabalho no ano, faz acho que 2 anos, um pouco na parte de inbound, depois a gente começou na parte de assessoria de imprensa. O que é legal para falar sobre isso é porque eu acho que é um dos cases mais fortes que a gente tem atualmente. A gente já está com diversas ações conjuntas integradas entre as áreas, mas mostra exatamente esse poder de unir as estratégias digitais da empresa de posicionamento e de necessidade que eles têm de vender seus produtos, também com a parte de assessoria de imprensa. Então, a gente já está fazendo diversas ações com outras empresas para pensar em pesquisas que podem ser criadas e linkadas com uma landing page e que a gente consiga fazer isso para posicionamento de marca também sair na mídia. Então, a gente já faz algumas ações nesse sentido com algumas empresas, mas na parte da Brai em si, a gente tem um gancho maior de ações. A gente olha para inbound, a gente olha para LinkedIn, a gente olha para mídia paga e a gente olha para assessoria de imprensa. E tentar casar isso, integrando todos esses serviços, é difícil, mas está sendo um desafio bem interessante, com resultados ótimos, porque a gente aproveitou muito o gancho, principalmente do coronavírus e do home office, para mostrar os produtos em si da Brai, o que também é uma questão difícil de explicar, né? Essa parte de certificação digital, que é uma tecnologia meio, muitas vezes não é uma tecnologia fim, que você consegue ver a aplicação na sua realidade, né? E a gente conseguiu fazer isso a partir de uma análise bem grande de contatos e de relacionamento, que é isso que eu falo que é importante. E a gente está cada vez mais olhando para isso e tentando ver referências no impacto das vendas diretas no site, com aumento de visitas, aumento de referência, etc. Aqui eu coloquei duas emplacadas mais recentes, que foi uma na NSC do Diploma Digital, em parceria com a UFSC,
e também a ferramenta Bright Cloud deles, o produto, né? Um dos produtos deles de vendas, que também saiu numa ação de assessoria de imprensa, um link, inclusive, na Pequenas Empresas e Grandes Negócios para ferramentas gratuitas de home office. E, por fim, um trabalho super interessante, porque outra empresa que a gente estava fazendo assessoria conjunta com ações de inbound e que fez uma pesquisa muito aprofundada da parte de construção civil, e a gente conseguiu aproveitar esse gancho para sair nacionalmente, e eles precisavam disso porque eles querem se posicionar como uma empresa, uma startup, uma empresa referência no setor de construção civil. Imagina o que está sendo a construção civil nessa crise, então eles sentiram muito, e eles conseguiram pensar em uma estratégia conjunta com a gente para fazer essa divulgação ampla da pesquisa e para posicionar realmente a empresa nesse sentido da crise e também de ações futuras, né? E muito disso foi em função desse relacionamento e desses ganchos jornalísticos que a gente está falando. Então, a gente quis trazer aqui bastante desse momento atual que a gente está vivendo para mostrar o quanto a assessoria ela precisa casar com o que a Mari falou, com a Agenda 7 e com o que está acontecendo no mundo. Não tem como a gente fingir que nada está acontecendo e continuar com as nossas divulgações. A gente tem que pensar em ações conjuntas para posicionamento de marca e para alinhar os objetivos, mas olhando para o cenário que a gente está vivendo. Porque o jornalismo, ele olha para isso. Então, não adianta a gente fazer uma coisa muito na contramão disso. E são exemplos que a gente faz de posicionamento com o tempo, como no caso da Involves, olhando para o segmento que também está sendo impactado, que é o varejo. A parte da Chipos, uma coisa muito específica, mas que também tem ações, olhando para essa tradução importante da assessoria de imprensa para o jornalista. E nessa parte da Bright Tecnologia e da Âmbar, exatamente aproveitar esses ganchos para unir estratégias digitais e conseguir um resultado a partir disso. Eu acho que a Nath falou uma palavra aí muito importante, que é traduzir, porque para quem é do setor de tecnologia, não é tão difícil de entender o que é uma tecnologia meio, a importância desse tipo de tecnologia. Só que quando a gente vai convencer um jornalista a publicar isso, a gente está tentando convencer o público dele de que aquilo é interessante, né? E na maior parte das vezes o público dele é um cidadão comum ou é um empresário de um setor específico que não necessariamente entende de tecnologia ou de diversos nichos diferentes. Então, a gente tem muito esse papel de traduzir o que é comum para o setor de tecnologia, o que numa palestra, num evento de tecnologia, todo mundo entenderia, para o jornalista, para que ele veja valor naquilo e veja que ele vai conseguir mostrar para o público final os impactos, a importância e como que funciona aquela tecnologia em si. Exatamente. É um trabalho de formiguinha, no final das contas. Então, é bom também falar que um posicionamento e uma comunicação, ela não é datada. Então, não tem um início, meio e fim. Você tem que pensar nisso a longo prazo. Então, estratégia de assessoria de imprensa, tem muita gente que, eu preciso ter um grande investimento, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo para conseguir fazer uma estratégia de assessoria de imprensa. Não, nem sempre assim. Você precisa ter números validados, que foi o que a Mari falou, você precisa ter uma credibilidade para a gente falar junto com o jornalista e eles entenderem o que a empresa faz e também apostarem nisso. Mas não é uma coisa que vai acabar amanhã ou que vai acabar depois de amanhã. É uma estratégia que vai de posicionamento constante. E a gente vê que cada vez mais quando as empresas conseguem ter essa estratégia de uma maneira de fazer essa manutenção dessa estratégia, reposicionando e posicionando e pensando em viés de comunicação mais amplo, são normalmente as empresas que conseguem trabalhar melhor a comunicação para o seu público final mesmo, sabe? Então, exemplos claros por aí, a Resultados Digitais eu acho que é uma que trabalhou muito bem a comunicação e que sempre pensa nisso cada vez mais como algo importante no seu relacionamento. E são diversas outras empresas de tecnologia que são reconhecidas hoje, por quê? Porque fizeram um grande trabalho de comunicação, não só via assessoria de imprensa, mas de comunicação geral, né? Digital, enfim. Alguns desafios que a gente tem, são vários os desafios. Mensuração direta de resultados é como a gente já comentou. Não tem nada que a gente, diferente de vendas, diferente de levantada de mão, diferente de leads qualificados, não tem nenhuma plataforma que nos mostre isso. A gente trabalha com diversos
tem gente ainda que trabalha na assessoria tradicional, que trabalha com diversas fórmulas para mostrar essa análise. A Dialeto, eu especificamente, a Mari também, a gente não acredita muito nessas fórmulas prontas de centimetragem, ou seja, pegar basicamente o que seria o valor de um anúncio numa página de jornal e mostrar o que foi aquele texto, né, que a gente conseguiu de publicação, porque nunca uma inserção espontânea vai ter o mesmo valor que uma publicidade. Isso aí o público final também percebe a diferença. Então, o que a gente consegue trabalhar é cada vez mais entendendo esse impacto conjunto, principalmente quando a gente tem ações mais integradas, mas também no posicionamento da marca. Então, eu acho que brand é uma coisa que a gente não vê as pessoas falando, porque meu brand é tanto, enfim. O que a gente olha realmente é para uma estratégia mais conjunta, para conseguir ver sempre que possível um retorno financeiro a partir disso. Então, tem sim algumas empresas que se linkar muito com a estratégia. Como é que você soube da gente? Eu já vi algumas startups que o CEO participa diretamente da parte comercial e ele perguntou nas calls de prospecção como é que a empresa soube como é que o cliente viu pela primeira vez sobre a empresa. E ele falou assim, eu vi numa matéria X, eu vi no não sei aonde. Então, são insumos que a gente consegue ter com o tempo para realmente pensar numa ligação mais direta. Mas mensuração de resultados vai ser, eu acho que por um bom tempo ainda, um desafio nosso na parte de assessoria de imprensa, né? E ainda quando tem essa pergunta, continua sendo um desafio, porque muitas vezes o lead, ele responde que foi no Facebook que ele viu, mas o Facebook foi um post da Exame com a matéria que foi emplacada pela assessoria de imprensa. Então, realmente mensurar isso de forma que reflita a realidade é muito, muito difícil. A gente tem uma variável importantíssima, que é o jornalista em si. Então, nem sempre o jornalista vai ter interesse naquilo que a gente acha interessante, a empresa também. A gente tem uma dependência muito grande dele, mas essa dependência é importante porque se ele valida aquilo, a credibilidade dele junto com aquela informação que vai para o público, isso é importantíssimo. Por isso que a gente fala dessa forma mais espontânea de resultados. Não é só a gente colocando nas nossas redes e falando que a gente faz aquilo. É um jornalista com seu nome, colocando aquilo para o seu público. Então, o público lê aquilo de uma forma diferente, né? E essa dependência, ela é um desafio, mas ela também é importantíssima para a gente pegar essa credibilidade, né? A gente tem um desafio muito grande com a mídia em si. A mídia está tendo um problema gigantesco de conseguir pensar em estratégias de comunicação que dê retorno financeiro. Então, a gente está vendo cada vez mais as redações enxutas. Eu acho que talvez nesse momento em que a informação, por conta do coronavírus, também da crise que a gente está passando, talvez seja um alento para isso, para mostrar a importância do jornalismo. E eu continuo como jornalista, como assessora de imprensa, acreditando muito nesse potencial da comunicação e da informação validada. Então, acho que talvez a gente tenha uma renovação do jornalismo como um todo, mas de maneira geral as redações estão ficando mais curtas, os profissionais eles estão ficando cada vez mais escassos, mas também assim como é um desafio, também deixa a gente num apoio muito grande a eles. Então eles contam mais com a gente para pensar em pautas, para discutir pautas e para pensar em coisas diferentes, o que nos ajuda muito nesse contato. Só que cada vez mais a gente tem essa dificuldade de conseguir conversar com eles na redação e de conseguir com que eles realmente, principalmente, ele vá realmente a campo para fazer esse contato, essa reportagem mais periódico, né? A gente estava vendo eles ficando cada vez mais nas redações, viagens são mais complicadas, mas é coisa que eu acho que a gente pode retomar no futuro. E reforça o papel do assessor também numa cobertura de evento, por exemplo, talvez o jornalista não consiga vir, mas o assessor vai estar diretamente aqui na ponta repassando as informações. Ou até, às vezes, na produção de uma reportagem que o jornalista está produzindo várias ao mesmo tempo, a gente ali se envolve, faz todos os agendamentos, às vezes nem é o nosso cliente diretamente envolvido, né? Algum outro stakeholder, parceiro, e que a gente acaba assumindo também para ser realmente esse braço do jornalista e fazer com que a reportagem aconteça. Exatamente.
E também tem essa questão de equilibrar o volume de inserções, ou seja, realmente a quantidade de publicações com a relevância, com aqueles canais que são importantes da gente atingir, da gente comunicar, porque eles conversam diretamente com o público final, como a gente deu o exemplo da SA Varejo, né, na parte da Mais da Involves. Então, olhar para isso de uma maneira conjunta, não é só quantidade, também é qualidade, também é conteúdo, e fazer esse equilíbrio é importante, porque não adianta só a gente sair uma vez que outra em alguns veículos nacionais, porque esses veículos nacionais, eles normalmente não repetem a fonte, não repetem a empresa o tempo inteiro. Então, você tem que manter uma comunicação também com esses veículos menores e talvez menos relevantes para a sua estratégia, para a gente conseguir ter volume, conseguir ter uma comunicação interessante, porque o público cada vez mais está diversificado e está olhando para diversos portais ao mesmo tempo. Você não lê só um valor econômico, você não lê só um Estadão, você está sendo bombardeado de informação o tempo inteiro. Né? E até para afirmar aquela palavra-chave, né? Então, o jornalista, ele também usa o Google. E ele vai fazer uma matéria, um jornalista de redação vai fazer uma matéria sobre tecnologias para a saúde. Ele vai dar um Google nisso. E se você tiver em vários sites, por mais que eles não sejam os mais importantes para a sua estratégia no momento, tem mais chances de ele chegar até o nome da empresa. Né? Especialmente no começo. Então, a gente estava conversando com alguns jornalistas de redação que já estão há um tempo no jornalismo, e eles falaram que normalmente eles não dão nenhuma informação de uma empresa que não saiu em algum outro canal antes. Por quê? Porque é isso que eu falei, é uma questão deles passarem credibilidade do nome deles e atestando que aquela empresa realmente faz aquilo e vai dar certo, porque pensa daquela forma e já tem, enfim, números infinitos, assim. Esse primeiro contato, ele tem que ser feito também de uma forma muito estruturada, né? Não dá pra gente a pessoa não tem nem números validados, já quer atingir um valor econômico, porque o jornalista já vai olhar, cara, ele não saiu em nenhum outro canal antes, eu não vou acreditar que essa empresa realmente existe e faz isso. Ou pode falir amanhã ou descobrirem amanhã que é uma grande farsa e o nome do jornalista vai junto com isso, né? Então, só para fechar alguns pontos mais de conexão, a gente já conversou antes sobre isso, mas cada vez mais a gente olha para uma estratégia integrada de comunicação, isso que a Dialetos posiciona e é isso que a gente vê como sendo realmente uma questão de qualidade do nosso serviço. Não adianta só fazer uma ação ou outra, a gente precisa ter uma estratégia casada de ações, olhando para a comunicação como um todo. Então, a gente olha muito hoje para a assessoria de imprensa casada com as estratégias de inbound. Divulgações de materiais educativos são cada vez mais raros, e-books, webinars e guias. Os jornalistas normalmente não estão dando mais muito isso, mas a gente está vendo uma oportunidade gigantesca com divulgações de estudos, pesquisas e levantamentos das empresas. Por quê? Porque quando a gente divulga isso, o jornalista compra a ideia, porque aí é a fonte, no caso, ele precisa dar aquele link sobre aquela pesquisa específica, porque ele tirou as informações de lá. E muitas vezes a gente consegue fazer isso com exclusiva, a gente já fez isso com o estudo da Coordination em conjunto, que a gente trabalhou junto com eles na landing page na divulgação, com a Gendor também. São várias empresas que a gente já está pensando nessas estratégias e dá certo. O link sai, a gente pensa tanto na estratégia de link build quanto na questão até dessa qualificação de leads, porque a gente deixa os campos da landing page abertos para que a gente possa fazer toda essa jornada na base deles comercial. Mas pensar nisso e pensar nessa divulgação, quando divulgar, para quem divulgar, esperar um pouquinho para divulgar para a sua base, para primeiro a gente ter esse contato com o jornalista e ele divulgar como exclusiva, são coisas que a gente sempre conversa para ter essa integração inbound de assessoria de imprensa, né? A importância dos números, né? Mais uma vez. Então, um e-book talvez em algum momento chame atenção, mas quando eu mostro que tem um estudo em que traz ali estatísticas de venda das empresas de tecnologia durante a pandemia do coronavírus, cara, isso vai muito mais chamar a atenção de um veículo de negócio do que um e-book sobre X ou Y. Exatamente. Posicionamento de artigos de referência, link build a gente já falou também, é uma questão que a gente tem que olhar com um pouquinho de cuidado, mas é uma estratégia interessante para a gente olhar e tentar
posicionar a empresa como autoridade em diversos setores. A gente também está olhando muito para LinkedIn, tem um crescimento muito grande da rede e posicionamento dos empreendedores, dos porta-vozes está sendo fundamental nisso. Só que é uma estratégia diferente de um artigo de opinião de assessoria de imprensa. Então, esse posicionamento integrado, ele também olha para como a gente vai conversar numa rede, como a gente vai conversar num artigo, como a gente vai conversar num e-book, como a gente vai conversar no e-mail marketing. Tudo é um posicionamento, uma linguagem, uma forma de comunicação diferente, mas que pode ser desenvolvido em conjunto, às vezes, com os mesmos termos. E o Self-Determination, que talvez seja uma questão que a gente até pode trabalhar mais enquanto comunicação como um todo. Eu vejo poucas empresas, até agências, trabalhando isso, mas não é só pensar na palavra-chave para desenvolver os seus materiais de digitais e não só na assessoria de imprensa, mas assim, ver o que realmente a palavra-chave, qual palavra-chave você quer se posicionar, fazer esses conteúdos digitais, né? Pensar na palavra-chave para inbound marketing, para posicionar no artigo de LinkedIn também, mas para pensar em assessoria de imprensa. Então, trabalhar aquela palavra-chave para sair em veículos de comunicação e, quem sabe, a gente já teve bons casos aqui na Dialeto, da gente conseguir posicionar a empresa na palavra-chave que ela queria, e a gente colocava no Google e aparecia tantos veículos de comunicação com aquela palavra-chave em que a empresa era citada, ou por artigo, ou por case, ou por fonte especialista, e também os seus próprios conteúdos digitais internos, né? Então, assim, no caso, se você colocasse naquela palavra-chave no Google, os 10 primeiros resultados de pesquisa, pelo menos os 9 ou 8 eram só da empresa que a gente estava trabalhando. Então, isso é importantíssimo porque a gente não precisa fazer uma estratégia de, basicamente, pegar o inbound marketing e transformar na assessoria, é pensar nessa palavra-chave da melhor forma para sair nos veículos de comunicação que a gente quer e ganhar em autoridade com eles, porque os veículos de comunicação eles têm uma autoridade muito maior no Google. Então, a gente precisa olhar para tudo isso de uma forma diferente, pensando nas linguagens e nos formatos de cada um desses canais, mas fazer um esforço conjunto para a gente atacar essas principais palavras-chave de posicionamento. E, por fim, tudo isso que a gente já falou, tem um termo muito novo que a gente ainda está estudando, que é o ABM. Então, não é uma questão a gente não teve um case de sucesso para trabalhar, para apresentar para vocês, mas a gente está olhando cada vez mais para as ações que a assessoria de imprensa pode fazer para ajudar nesse processo de ABM. Então, a visibilidade dos cases é fundamental, olhar para realmente como as empresas que estão na listagem que as empresas estão fazendo como importantes e fundamentais para serem atingidas nesse momento, como é que elas se posicionam, o que elas consomem. Então, entender isso para conseguir atacar em outras frentes, como assessoria de imprensa, para ajudar nesse processo, eu acho que é fundamental. Então, usar a mídia dirigida também é importantíssimo. Essas emplacadas importantes para atingir esses porta-vozes e essas pessoas dentro das empresas que a gente considerou que são importantes nesse momento, eu acho que é fundamental para a gente entender e pensar em ações que o ABM veio para isso, basicamente para olhar que não é só vendas, não é só marketing, não é só um canal específico, é realmente a gente entender tudo que a gente pode fazer e tudo que essas empresas que a gente quer ter no nosso portfólio, elas precisam ter da gente para a gente conseguir conversar com elas e fechar esses contratos importantes, assim. Então, a assessoria de imprensa vem nessas partes, eu acho que cada vez mais para apoiar essas ações de ABM, para realmente fortalecer esse posicionamento para esse público-alvo e principalmente para a gente pensar em ações cada vez mais conjuntas. Eu acho que essa parte de assessoria só faz isso, inbound só faz aquilo, eu vendo só inbound, eu acho que está indo por terra, porque a ação de comunicação ela é muito mais ampla e a gente precisa olhar para essa integração de uma forma geral. Eu acho que é isso. A gente já falou um pouquinho sobre todos os aspectos. Tem muito mais coisa para falar. Nosso dia a dia ele é intenso, mas a gente queria passar um pouco dessa visão do que é de uma forma mais ampla a assessoria de imprensa. A gente trabalha muito com cada empresa, cada alinhamento, cada objetivo. O objetivo de uma empresa nunca é o mesmo objetivo da outra. As formas de pensar em assessoria de imprensa nunca é igual de uma para outra. Ela é 100% personalizada de acordo com os alinhamentos que a gente tem. Mas, de forma geral, é isso. A gente tem que cada vez pensar mais
na assessoria dentro de uma estratégia muito maior de comunicação. E espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que agora é com você, Lúcio. A gente deixou aqui também no final o nosso e-mail de assessoria, assessoria@dialeto. Vocês podem mandar, se vocês tiverem qualquer dúvida. A gente não deixou nenhum muito específico, porque como a gente fez essa conversa enquanto gestoras mais focadas na assessoria, esse e-mail atinge tanto eu quanto a Mari, então fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Os nossos telefones também estão ali embaixo, mas se preferível por e-mail, por conta do coronavírus está um caos. Nossos celulares estão um caos. Mas muito obrigada pela oportunidade e a gente fica à disposição para o que vocês precisarem. Obrigada, Lúcio. Nath, Mari, muito obrigado pela participação de vocês e por compartilhar esse conhecimento sobre assessoria de imprensa. Pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.